É um prazer, de verdade, poder bater um papo. Acho que me tocou quando você disse: "Poxa, eu comecei isso pelas minhas filhas, né, para que elas conheçam um pouco, né, de outras culturas". Eu acho que é algo que para mim é muito enraizado, até porque eu fiz intercâmbio quando eu, né, comentei que eu morei fora quando eu tinha 15 anos, e eu lembro muito, muito, me marcou uma frase. Imagina, com 15 anos eles faziam um processo de treinamento prévio, né, e eu nunca esqueço que eles falavam assim: "Não é certo, não é errado, só é diferente". Nunca me marcou a vida, porque você com 15 ainda mais, né, com outra maturidade, chegar num outro país que você fala: "Poxa, Estados Unidos é parecido com o Brasil", mas tem muita, muita coisa diferente. Eu lembro de comer, sei lá, 6h30 jantar. Eu estava numa cidade pequena também, 6h30 todo mundo sentado para jantar. Eu falava: "Jesus do céu, 6h30". Enfim, N, né, escova de dente na máquina de lavar. Então acho que criar essa visão, que eu acho que é importante para os nossos filhos, né, da aceitação, do respeito ao outro. Eu acho que parte dessa conversa e de mostrar esse, né, brasileiros vivendo em outros lugares, traz muito isso, né, de a gente conhecer que existe uma vida diferente, né, em outros lugares, que tem coisas melhores, que tem coisas que, né, talvez no Brasil é melhor, mas mais que isso, que existe um ambiente de respeito e de que não existe certo e tá certo ou tá errado que lava a louça na bacia, né, a nossa tendência é que a nossa verdade é o certo. E, de novo, com 15 anos me marcou essa frase de que: "Olha, não é certo, não é errado, só é diferente". Então acho que aceitar realmente é um horário que eu coloco as crianças para dormir, mas eu queria, acho que foi bem nesse sentido, quando você conversou e comentou das suas filhas e de poder dividir um pouquinho essa experiência de morar em outro lugar e de gerar um pouco mais essa aceitação do outro. Acho que principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, né, eu tô aqui longe, mas, né, do respeito maior à diferença de opinião, ao pensar diferente, enfim, né. E aí, assim, acho que para finalizar, 2 coisas. Uma, sobre o trabalho, a agência, na verdade, ela chama Sentir Ushuaia. O nome diz tudo, ela é pequenininha, a gente quer manter ela pequenininha. É um serviço bem diferenciado no sentido de, acompanhar o passageiro de ponta a ponta. Então, a gente monta todo o roteiro, tanto para Ushuaia quanto para El Calafate, são os lugares, até porque a gente está aqui, a recepção, a gente está, é pequenininha, então a gente consegue receber o passageiro, revisar tudo que está contratado, acompanhá-lo ao longo da viagem. E a gente mantém pequeno justamente para poder dar esse serviço. Eu falo que a maioria vira amigo, porque a gente está muito próximo, né, é algo muito humano e por isso o nome também de Sentir Ushuaia, né. Agora, óbvio que para ser assim, não dá para ser algo gigante, não dá, então a gente tem um limite. Até peço desculpas, às vezes a gente diz: "Olha, infelizmente não podemos atender mais, estamos no limite para janeiro ou para um mês tal". Por exemplo, agora mesmo a gente está, né, esse final de ano, dezembro e janeiro, a gente já não consegue mais atender, novos passageiros, por uma escolha da forma de trabalhar e por uma escolha de vida, como eu te falei. Hoje, né, essa prioridade de sim fazer algo que a gente gosta, de poder dividir esse lugar que é tão especial, mas de priorizar também ter tempo e para poder desfrutar todos os dias de estar com a família. Então, a gente tem a página do Instagram, mas a gente até faz pouca propaganda, porque é muito boca a boca, Tony, sabe? Sim. E já com boca a boca, às vezes a gente não dá conta de atender, todo mundo que a gente gostaria, né. E aí, por último, acho que eu gostaria de, assim, hoje, faz pouco tempo, saiu a minha cidadania argentina. Legal! Então, assim, hoje, assim, eu digo que meu coração realmente é dividido, sabe. E algo que me emociona, eu acho, a gente poder, saber que a gente tem um carinho enorme pelo país que a gente nasceu, né, de se sentir brasileira sempre. A gente, acho que não perde isso jamais, mas a gente também saber reconhecer e ter a humildade de agradecer para o país que nos abriu as portas. Eu hoje te digo Legal. que Parabéns, hoje eu me parabéns. emociono. Eu volto a dizer, às vezes num evento na escola das crianças, eu ouço o hino, da Argentina e eu me emociono hoje, mas eu me emociono por um país que abriu as portas para mim, para minha família, sem perguntar muito, porque é muito simples, é relativamente simples vir morar na Argentina, tem um acordo, né, com o Brasil, e assim, e de permitir a gente ter uma vida tão saudável, tão uma qualidade de vida tão grande, e
e a gente aprender que o nosso coração não tem que pertencer, né, a um só lugar e que a gente não deixa de ser brasileiro por ter aberto o nosso coração para um outro país. Então acho que eu gostaria de fechar com esse ponto, assim, hoje eu me emociono de verdade, assim, tanto quanto quando eu escuto o hino brasileiro, né, né, quando a gente lembra das nossas raízes, da onde a gente veio, mas me emociono muito e me sinto hoje agradecida, por esse país ter aberto as portas e permitido, né, a minha família crescer e ser feliz aqui, né, e ter toda essa qualidade de vida e sempre, assim, de braços abertos. O argentino, Tony, nesse ponto, assim, é incrível o carinho, que eles têm com os brasileiros. De verdade, assim, eu jamais, jamais, nesse ponto, senti, que em Ushuaia, especialmente, alguma rejeição ou ao contrário, sabe. E a felicidade deles de verem assim, tem casos de amigos ou conhecidos que dizem: "Poxa, obrigada por ter escolhido vir morar em nosso país". Que Eu acho demais. que é muito legal quando a gente aprende que a gente sim pode, né, ter um coração dividido.